Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. Agora, em maio, o programa Visão Espírita terá uma homenagem, uma reflexão especial para o Dia das Mães. Para isto, temos a grata alegria e a oportunidade de conversar com Marlene Trivelato, psicóloga, pedagoga, trabalhadora da causa e da divulgação espírita, e também com Amanda Trivelato, psicóloga, companheira, evangelizadora espírita, trabalhadora da Seara de Jesus. Bem-vindas ao programa Visão Espírita, Marlene e Amanda. Marlene, sua saudação. Muito obrigada, Zola, pelo seu convite, obrigada por estar aqui. Nesse momento tão importante, né, da gente falar sobre mães, né, sobre mês de maio. Muito obrigada. Amanda? Obrigada também, Zola, oportunidade de estar aqui, inclusive na presença da minha mãe. Muita gratidão. Esse é um dos detalhes especiais desses programas. Hoje nós teremos mãe e filha conversando e tratando do mesmo assunto, sobre os mesmos aspectos. Vamos ouvir opiniões. Afinal de contas, são dois espíritos diferentes. Mas, nesta existência, mãe e filha e mãe. Marlene e Amanda, começando aqui pela Amanda. Depois eu também quero ouvir o que a Marlene pensa sobre o assunto. Os espíritos não têm sexo, como entendeis. Essa é a resposta dos espíritos reveladores, codificadores, espírito de verdade, como alguns costumam chamar, do espiritismo. Isso está na pergunta 200 de O Livro dos Espíritos. Amanda, como é que vamos entender essa resposta? O que dá para a gente pensar sobre isto, levando em conta que o nosso amigo e a nossa amiga telespectadora do Visão Espírita, alguns são espíritas, outros espiritualistas, outros têm crenças diferentes das nossas, então é importante passar o que nós espíritas pensamos. Sim. Bom, Zola, segundo o Livro dos Espíritos, né, como você bem colocou, o espírito não tem sexo, ele não tem características que nós aqui, enquanto encarnados, observamos, né? Então, por exemplo, ele não tem sexo, ele não tem cor, ele não tem posição social, né? Então, o que vai pesar mesmo ele vai encarnar como homem ou mulher com o propósito de progredir, né? Então, se naquela encarnação ele tem uma trajetória ali que ele vai evoluir mais como mulher, né? Então, ele vai encarnar como mulher ou como homem, né? Então, no Espiritismo, né, é assim que os Espíritos nos contam no Livro dos Espíritos. Né? Marlene, pelo que dá para entender, a doutrina espírita e o Espiritismo quebram um pouco o debate atual da sociedade da questão de gênero, né? Sim. O quanto que nós, assim, temos que entender que dentro da nossa doutrina, o que nós empreendemos, o que nos faz ser homem ou mulher, ser pai ou mãe, ou um ser adulto, né, é aquilo que nos compromete com nós mesmos. Aquilo que nos permite, pela misericórdia divina, evoluirmos, né? Aquilo que nos traz
condições de aprendizagem para seguirmos no caminho do bem, do homem de bem. Então, essas são as oportunidades que nós temos. Então, em qualquer estado que eu esteja, né, ou de mulher ou homem, ou de pai ou mãe, eu preciso estar ciente desse compromisso, né, assumido, né, com o meu plano reencarnatório. Isso mostra que, às vezes, algumas situações que são colocadas, né, falta ou a ausência ou a informação de que, antes de termos um corpo, somos um espírito. Que esse é um fundamento do espiritismo. Antes de eu ter um corpo, eu sou um espírito. E como tal, filho de Deus, né? Como filho de Deus, as experiências pontuais, como vocês bem colocaram, são pontuais. Não quer dizer que serão eternas. E assim, Zola, a gente tem algumas experiências bem interessantes de relatos, né? Por exemplo, de mães que relatam que às vezes sonham com filhos que estão na roupagem masculina e que vão se transformando até o nascimento numa roupagem feminina, né? E aí você pensa, como, né? E às vezes, naquele momento, muitas mães não identificam o sentido daquele sonho, né? Mas que naquele processo reencarnatório, o melhor para aquela família que está sendo formada, ou para aquela união entre mães e filhos, a postura feminina daquele espírito reencarnante será mais proveitosa para o aprendizado de ambos. Seguindo nessa linha de aprendizados, Amanda e Marlene, mãe e filha, filha e mãe, né? O corpo feminino oferece, como você colocou, Marlene, ao espírito várias experiências no processo evolutivo, né? Quais são, que experiências, que aprendizados o espírito, quando encarna num corpo feminino, que aprendizados ele retém, ele detém, ele desenvolve, Marlene? Olha, eu acho que o maior aprendizado eu identifico como mãe, né? Aí falando como mãe, eu entendo que é o aspecto da doação, né? O aspecto da doação, da renúncia, né? Logo que eu me tornei mãe, eu estava ali enfrentando as minhas primeiras batalhas, né? Com esse novo papel, e eu abri o livro Caminho, Verdade e Vida, né? Do Emmanuel. Sim. E tinha uma passagem que dizia o seguinte: aquele que pretende assumir aí o cuidado do outro, a maternagem ou a paternagem, que seja, que deseja isso, mas deseja levar a vida que levava enquanto não tinha esse ser sob o seu cuidado, o caminho é loucura. E aquela frase, isso eu sou mãe posso falar a idade da minha filha, né? Ela não vai ligar. Por enquanto ela está com a idade boa, não tem problema. Por enquanto ela vai se divertir. Isso há 32 anos, há 31 anos, né? Quando ela nasceu, né? 31 anos aí. Então, veja, isso marcou a minha trajetória como mãe, né? Então, não é somente a mudança física. É muito difícil, às vezes, para a mulher entender que o seu corpo vai mudar, que as necessidades fisiológicas, que você vai ter que, por exemplo, durante a gravidez, prestar atenção naquilo que você se alimenta, né? Cuidar das suas... E não é somente para o seu corpo, mas para a condição de desenvolvimento do aquele ser que está ali se formando, né? O cuidado com a alimentação, com a ingestão de líquidos, né? Cuidado com a bebida alcoólica, principalmente, né? E aí, isso é uma questão do ponto de vista físico. Mas do ponto de vista emocional, é justamente essa disposição de cuidar, de acolher, de estar junto, de caminhar junto, de monitorar,
que é a expressão do que a gente diz do amor, né? Que às vezes a gente fica assim, ai, mas será que é amor? O que que é amor? O que que é amor, né? E amor a gente se exemplifica pelos atos, né? Pelas atitudes, pelo comportamento que a gente tem. Então, isso é um primeiro passo. Então, você saber que você está com um neném pequeno, você tem uma festa, de repente aquela festa dá para você vir, tem festa que não vai dar para você ir. Tem compromissos profissionais que vão ser possíveis ser realizados, tem outros que talvez naquele momento não, né? Então, assim, esse compasso diário, né, de entender esse processo importante, dando prioridade, né? Eu acho que também um outro aspecto, Zola, a prioridade, né? Que a gente dá para as questões que nos acontecem a partir do momento que nós nos tornamos mãe. Não deixando de ser, de sucumbir ao outro, né? Não é essa a ideia, mas saber desse compromisso que a gente tem com o outro. Amanda, você ouviu a narrativa de uma mãe, né, sobre esse aspecto. Você jovem, né, agora com os seus propósitos, provavelmente conhece, tem relacionamento, conhece amigos, amigas que são jovens como você, dividiu a universidade com eles, né? Tem um olhar atual, né? Você, se nós formos voltar no tempo, né? Essa decisão, essa escolha da sua mãe estão de 33 anos lá atrás, né? Então, se eu voltar 33 anos, eu estou falando em 1990, é isso? Falei certo? Isso. 90. 1990. Que era outro momento, outro estágio social, outra situação. Como é que você olha isso hoje? Né? A questão do processo, do aprendizado para o corpo feminino, das experiências, né? Que pode trazer para o espírito que reencarna nesta vivência, nessa existência atual como mulher. Querendo ou não, é como você disse, né, Zola? É um outro momento. Né? É um outro contexto, e junto desse outro contexto, diversas mudanças, inclusive do papel da mulher, né, na sociedade. Então, esse papel da mulher, ele acarreta muitas mudanças para essa questão da própria, do gerar, né, da gestação. Então, esse ponto que a minha mãe colocou sobre a renúncia, né, é algo que hoje eu vejo muito mais como o que é imposto pela sociedade para as mulheres, né? Então, assim, qual é o corpo ideal, qual a vida ideal, né? E aí, se a gente for pensar numa gestação nesse momento, requer uma renúncia de todos desses pilares que teoricamente a sociedade coloca, né? Então, assim, eu tenho que renunciar às minhas saídas, né? Tenho que renunciar ao corpo, né? As minhas idas à academia, aquele corpo estrutural, né? Que é só a gente abrir uma rede social que a gente tem um modelo dele ali. Então, se tornar mãe envolve muitas questões, né? Lógico que a gente vê atualmente uma gestação mais tardia também, né? Mas existe também essa mudança do papel da mulher, né? E o quanto eu estou disposta ou não, né? A renunciar, né, a fazer essas mudanças, né, inclusive das mudanças do que é prioridade, né, que foi o que minha mãe colocou, né, vai mudar, não tem como dizer que não vai mudar. E as mudanças em todos os aspectos, né, Amanda, elas provocam, né, elas tiram da área de conforto, né, desconforto. Elas tiram. E o olhar como espírito, né? Que essa é uma das propostas básicas do espiritismo, é o olhar para a existência enquanto espírito, né? E esse olhar, como é que ele se posiciona, como é que ele se apresenta, como é que ele se coloca, né? Então,
a ideia é trazer pensares. Vamos pensar, vamos meditar, né? Vamos ver, né, Marlene? O que faz sentido, né? O que faz sentido, né? O que é relevante, né? O que realmente vai ocupar um espaço, né? E aí cada um tem que saber as próprias respostas. Mas o fato de você ter a sua resposta não representa dizer que a lei divina mudou, que os fatos apresentados se alteraram, né, Marlene? Não. Mas, assim, eu acho importante essa reflexão, né? Porque existe uma dependência importante que tem que ser construída, né, nessa relação. Então, para isso, tem que ter uma disponibilidade interna muito grande. E hoje você tem aí muitos recursos para o corpo, para as situações posteriores, recursos para os aspectos emocionais, né? Mas não importa essa questão, muitas vezes ela precisa passar pelo campo. Ela está na escolha, mas essa escolha tem que ser refletida muito, porque se não há a disponibilidade isso compromete não somente a vida do indivíduo, da mãe ou do pai, né, mais da mãe, né, mas compromete a vida do outro. E filhos negligenciados, filhos apartados de uma relação, eles sofrem. Nós sabemos, enquanto espíritos, que nada é por acaso, né? Mas a gente também sabe o quanto que nós também podemos, no nosso dia a dia, ajudar, né, na evolução daqueles que estão próximos, né? Esse é o nosso papel, porque a partir do momento que eu estou ligada à evolução do outro, eu estou ligada à minha evolução, à minha reforma íntima. Então, nós estamos numa relação de interdependência, sempre. Então, por isso que tem que ser, eu acredito, muito bem refletido, muito bem pensado, né? Não apenas como há pouco tempo, hoje a gente tem uma certa clareza, mas muito tempo atrás você tinha, ainda hoje acho que tem, mas cumprir papéis, né? Então, eu cumpro papel, todo mundo está me pedindo um filho, eu vou ter um filho, né? Mas não dá mais para ser assim. A gente já tem consciência de muitas coisas, né? Então, por isso que precisamos refletir bastante a respeito. Marlene e Amanda, nós temos que caracterizar a nossa condição de espécie, né? Nós somos espécie, né? Como tal, né? Espécie humana, né? Se é que a gente pode colocar assim. Participamos do reino, nós temos o reino hominal, né? Temos essa questão, mas somos do reino animal, então a espécie para se preservar, né? Então agora vamos falar de preservação da espécie, né? Como é que a espécie se preserva? Se representa dizer isso, que o instinto é o impulsionador desse fato de ser mãe, dá para dizer que o instinto natural de preservar a espécie é algo que impulsiona isso também e que dá esse, como a Marlene às vezes colocou aqui, cumprir papel, né? Porque às vezes você está cumprindo um papel de preservar a espécie, né? O que pensar a respeito disso, olhando para esta situação de maternidade, Amanda? Bom, se nós formos olhar pelo livro dos Espíritos, né, Zola, o instinto, ele vai existir sempre, né? Então, o instinto para ser bom, né, para fazer o bem, inclusive aí o instinto para a maternagem. A questão é que o instinto, ele não ele não vai definir por nós, né? Então, cabe ao homem ter o livre-arbítrio, né? Então, ouvir ou não esse instinto, né? A questão é que o homem despreza muitas vezes esse instinto, né? Marlene, a questão instintiva, ela está em nós, né? Ela nos impulsiona, né? Inclusive, no livro dos Espíritos, nós temos no livro 3º, né, a lei de reprodução, né? Que isso mostra naturalmente e justo com isso nós estamos falando de progresso, né?
Porque o corpo também se aprimora, o corpo também se transforma, o corpo também se adapta, né? Como é que é lidar com isto? Como é que é lidar com esta escolha? Como é que é lidar com a força do instinto nos impulsionando neste processo da maternagem? Eu acho que é dar espaço, né, para o campo do sentimento, é ter a razão monitorando, né, tá, sabendo o equilíbrio exato entre a emoção e a razão, que é o grande problema de todo o processo educacional e de toda a tarefa aí da mãe, né, no seu dia a dia. Então, no dia a dia, lidar com essa situação, né, de proteção em que instintivamente nós temos, né, perante os filhos, é saber dosar essa proteção. É saber o momento, até que momento nós podemos, até que momento que nós devemos deixar com que eles aprendam pelo seu protagonismo, até que momento nós passamos a mão nas questões dele, até que momento que não. Hoje nós temos uma grande dificuldade com a questão da indulgência. São pais que colocam regras, mães que colocam regras, mas ao mesmo tempo desculpam todos os atos atos não éticos, não morais dos filhos, né? E isso impede que esse outro espírito cresça e evolua, né? Então, estar ao lado, protegendo, amparando, acolhendo, esse lado instintivo. Mas isso também não impede que a razão esteja presente para dosar adequadamente esse processo. Como o Pai faz conosco, né? O Pai nos dá a misericórdia, nos dá as oportunidades, nos dá os recursos, mas na hora que ele precisa, ele puxa o tapete para a gente aprender, e a gente aprender, mas pelo amor, né? Todas as chances que nós temos, né? Estamos caminhando para a última pergunta deste programa especial de Dia das Mães, já avisando a nossa telespectadora e o nosso telespectador que este programa irá continuar na próxima semana. E hoje, nesta última questão que eu proponho, antes de pedir a vocês uma mensagem final, é a seguinte ponderação. Os espíritos que reencarnam atualmente, nos últimos tempos, né, reencarnaram, fizeram a opção e a decisão, ou foram sugeridos e orientados a assumir um corpo feminino, né, parecem que trazem mais exigências, como nós já conversamos, e também uma certa resistência à maternidade. Como que nós podemos entender isto, Amanda? Bom, acho que é bem o que nós falamos um pouco, né, nas outras questões, Ola. Aquilo que é esperado para o ser mãe, né, e aquilo que eu nem sempre estou disposta, né, para essa gestação, para essa mudança de papel. Inclusive, quando a gente pensa, né, todas nessas renúncias que nós conversamos, nós percebemos aí como nós temos essa necessidade de responder às necessidades sociais, né, o quanto a gente também vai colocando mais exigências para o ser pai e mãe, né? Então, assim, ainda não dá para ser mãe, né? Eu ainda não estou estabilizada, eu ainda preciso, né? Eu ainda tenho que alcançar alguns objetivos no quesito profissional, eu ainda preciso me estabelecer melhor financeiramente, ou no meu lar, né? Não sei se essa casa em que eu moro está adequada para poder gerar um filho, e assim nós vamos também colocando, na verdade, respondendo muito ao que a sociedade nos coloca, né? A gente colocou sobre a questão do corpo, né? Eu vou renunciar ao meu corpo, eu vou renunciar, mas
existe uma outra parte que é o que a sociedade coloca, né, de você vai dar conta de colocar ele nessa escola, né, dele fazer todas essas atividades, você vai conseguir colocá-lo no intercâmbio, né, então, assim, é, são essas propostas, né, essas exigências que a sociedade, né, como um todo, coloca, e que eu entendo que vai gerando também mais resistência a essa maternidade, né? De que não é o momento, mas quando que vai ser esse momento também, né, Zola? E assim, junto com as mudanças que vão acontecendo, essa resistência vai aumentando, né? O próprio medo, né, Zola? Bem, eu vou pedir que a Marlene e a Amanda deem uma mensagem de despedidas, já recebendo o agradecimento do programa Visão Espírita. E nós vamos abrir o próximo programa da semana que vem com essa resposta, com essa reflexão da Marlene, né, sobre esta situação atual, sobre a resistência à maternagem que acompanha atualmente muitos espíritos que reencarnam no corpo feminino. Amanda, sua mensagem de encerramento às nossas telespectadoras e o nosso telespectador? Bom, eu gostaria de agradecer, né, esse momento de estar aqui. Vamos continuar ainda, né, Zola? Mas gostaria de deixar uma mensagem para as mães, né, para parabenizá-las e lembrá-las dos objetivos, né? Eu entendo que com o passar dos anos, com os desafios que a maternagem impõe, né, esses desafios podem trazer aí dificuldades, trazer vontades de desistências, né? De não dou conta, não quero mais me envolver com isso, mas lembrar que existe um propósito maior, né? Que é o cuidar, o amar, né? O cuidar mesmo desse espírito que foi confiado. Né? Lembrar desse papel. Obrigado, Amanda. Marlene? Bom, eu agradeço muito poder estar participando dessa primeira parte, né? E espero que na segunda parte a gente consiga dar continuidade às muitas mais reflexões nossas e que possam ajudar a todos, né? Contribuindo para essa temática, né? Esse aprendizado aqui nessa temática. E deixo as minhas considerações finais para depois, para a segunda parte, né? E aguarde que eu vou fazer uma reivindicação para minha filha. Tá certo. Amigo telespectador e amigo telespectadora, reiterando nosso agradecimento à Amanda e à Marlene, nos reencontramos no próximo programa Visão Espírita. A você, mãe, nossa gratidão, nosso reconhecimento, porque estamos aqui, e se estamos aqui, é porque teve um espírito generoso que resolveu nos acolher na condição de mãe. Até lá, no próximo programa Visão Espírita. Bom, então eu gostaria de deixar a minha mensagem de Dia das Mães. Eu vou me emocionar. Para essa mulher que me gerou a vida, né? Mas não só a vida, eu devo a ela tudo que eu sou hoje, né? Se eu conquistei, ou enfim, tudo que eu consegui até hoje, eu devo a ela, né? Pelos modelos, pela forma de me educar, pela forma de estar comigo nos momentos difíceis, porque mãe não é só momentos bons, né? São as horas difíceis também em que nós, filhos, enquanto espíritos, claro, vamos passar, mas eu agradeço por ter tido você e ter você na minha vida todos esses anos, nas minhas dificuldades, que sempre foi colo, sempre foi o limite, né, nos momentos em que eu também preciso e precisei. Então eu só tenho a agradecer. Acho que a única coisa que eu tenho para dizer é gratidão eterna. Eu sei que não é dessa vida, é de outras, mas agradeço muito por ter você como minha mãe nessa vida, muito mesmo.
Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.